Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos numa sequência de estudos a respeito das 3 mensagens angélicas e essa é a nossa 10ª semana dessa temporada específica. Mas não se preocupe, se você por acaso chegou a primeira vez aqui na Novo Tempo, então você pode ir lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/bibliafácil, e os episódios anteriores estão lá para você assistir. Nós estamos passando ponto por ponto de cada uma das 3 mensagens angélicas. E são alguns textos que estão nos gerando muito conteúdo para a gente crescer espiritualmente. E é por isso que eu convido você a ficar comigo aqui, hoje, nesse programa, mas também a assistir aos outros, se você não assistiu, para que você possa ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está estudando aqui. E se você quer nos seguir nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, @bibliafácil. Nós colocamos lá trechos do programa, informações importantes, você vai ficar por dentro de tudo. E se você quer participar do Bíblia Fácil no cenário, você pode entrar no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nós vamos, se você for selecionado, nós vamos entrar em contato com você e aí você vai vir gravar uma temporada conosco aqui. Vai ser legal, não é? E eu quero mais uma vez desejar boas-vindas para os nossos amigos, queridos, a 10ª semana, não é? 10 semanas juntos já, estudando a Bíblia. A gente já viu tanta coisa. Já passamos pela primeira mensagem angélica completa. Já passamos pela segunda mensagem angélica completa. E hoje nós vamos entrar na terceira mensagem angélica. Já estamos aí na parte final do nosso estudo já. Faltam esse encontro, mais 3, e a gente conclui esse estudo sobre as mensagens angélicas. E eu tenho certeza que tem sido uma bênção. O nosso tema de hoje é a besta. Nós já falamos aí por 10 semanas sobre essa tal de besta, que é a besta sobre a qual a mulher está sentada e tal. Então hoje chegou o dia da gente descobrir de verdade quem são essas bestas e o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. E para a gente estudar esse tema, eu quero convidar você a orar. Se você puder na sua casa aí, onde você está, feche seus olhos e nós vamos orar a Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de abrir a Tua palavra nesse momento. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e nos ajuda a tomar uma decisão a respeito daquilo que ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ler nossas mensagens angélicas. Agora, eu acredito que ao ler a primeira e a segunda mensagem angélica, você já consiga ir visualizando o que significa cada coisa, né? Esse é o efeito da gente estudar a Bíblia com calma, com atenção. Quando você passa aí pela primeira mensagem angélica e ouvir temer a Deus, dar-lhe glória, juízo, né? Adore a Deus, você já consegue ter uma percepção melhor. Isso está acontecendo sobre a segunda também. Você sabe quem é a Babilônia, você sabe por que ela caiu e quando ela caiu. Você sabe também o que é o vinho da Babilônia. E agora nós vamos começar esse processo com a terceira mensagem angélica. Mas antes vamos ler todas elas. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia,
nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem, a terceira mensagem fala sobre uma adoração à besta. Então a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é a identidade dessa besta. Quem é ela? E como ela se relaciona com as questões espirituais que nós vimos até agora. Então vamos começar aqui o nosso estudo, começando por esse aqui, por esse ponto. Você viu aí na terceira mensagem angélica que o problema está em quem adora a besta. Você está em Apocalipse 14 aí, aberto. Na terceira mensagem angélica começa dizendo assim, aqui no versículo 9. Né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa e na mão. Então tudo começa com aquela questão da adoração. E a gente não vai gastar tempo aqui, porque nós já tivemos um programa inteiro para aprender o que é adorar. A gente viu que a adoração nos transforma, o objeto adorado, a pessoa adorada, acaba nos influenciando. Então, quando a gente adora a Deus, a gente é influenciado por Ele, transformado por Ele, e a gente vai ficando mais parecido com Ele. Mas quando você adora outra coisa ou outra pessoa, você também vai ficando parecido com aquilo que você adora. Amigos, essa é uma regra muito clara. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adora, venera um grupo musical, um cantor, um esportista, seja lá o que for, você vai se tornando parecido com aquilo que você adora. E se você adora o Deus verdadeiro, você se parece com ele também. E aqueles que adoram a besta, como é a advertência aqui da terceira mensagem angélica, também vão se tornando semelhantes a ela. Muito bem. Quando a gente ouve a palavra besta, a gente precisa identificar primeiro o que significa. Besta é um poder. Um poder. Ok? Então, todas as vezes que você vir na Bíblia essa expressão, a besta, ele está se referindo a um poder, que pode ser um poder religioso ou um poder político. Essa é uma linguagem apocalíptica que você vai encontrar tanto em Daniel quanto em Apocalipse, mas é só você trocar aí na sua mente. Toda vez que disser a besta que sobe do mar, é um poder que subiu do mar. Tudo isso é simbólico. A besta que sobe da terra, ou a Babilônia que está sentada sobre a besta, ou seja, essa igreja que está sentada sobre um poder que é religioso e pode ser político também. Então nós vamos começar estudando agora Apocalipse capítulo 13, porque Apocalipse capítulo 13 nos ensina quem são essas bestas. Tem duas aqui em Apocalipse capítulo 13. Então, para entender a terceira mensagem angélica, nós temos que estar aí alertas sobre essas duas bestas. Se você abriu sua Bíblia em Apocalipse 13, na minha tem duas subdivisões. Do versículo 1 até o versículo 10 é a besta que saiu do mar. E do versículo 11 até o versículo 18, a besta que saiu da terra. Então, a única função do capítulo 13 é nos informar e identificar quem são essas bestas. Vamos começar com a besta que sobe do mar, nos versículos 1 e 2. Felipe, você pode ler para a gente? Capítulo 13 de Apocalipse, versículos 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e dele o dragão, o seu poder, e seu trono e grande autoridade. Muito bem, então aqui você tem uma besta que sobe do mar, e essa besta, ela se parecia com os animais lá de Daniel capítulo 7, você percebeu? Essa besta que sobe do mar, ela tem uma semelhança muito grande com aqueles animais. Mas antes disso, vamos aqui para uma chave de interpretação do Apocalipse. Na Bíblia, ou no Apocalipse de maneira especial, ventos quer dizer guerra. Vamos ler Jeremias 49, 36, só para a gente comprovar isso que nós estamos dizendo. Jeremias lá no meio da Bíblia, Jeremias 49, 36.
Jeremias 49:36 diz assim: farei com que os ventos que vêm dos 4 cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispensarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Ou seja, essa expressão aqui, ventos, era um movimento militar. Então, quando você encontrar ventos na Bíblia, especialmente nos textos que são proféticos, você vai identificar como sendo guerra. Mar, nós inclusive já vimos isso no texto do Apocalipse, né? Mar quer dizer povos, Isaías 17:12 e Apocalipse 17:15. Você lembra que nós lemos na semana passada que o mar, as muitas águas, significavam muitos povos, não é? Então, o mar significa povos. E animais ou bestas significam reinos. Está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 17. Então, nós já temos aqui uma chave básica para interpretar a nossa profecia. Mas você que está me assistindo de casa pode estar pensando assim: puxa, pastor, está começando a ficar complicado aí. Será que você não tem um jeito de me ajudar para eu compreender melhor esse assunto? Tenho. Deixa eu pegar aqui a minha revista, o meu guia de estudos da Bíblia, A Cura do Pecado. Aqui nesse guia de estudos, você vai ter uma mescla das profecias de Daniel e Apocalipse explicadas com muito cuidado para você entender. Esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio desse guia de estudos. O seu único trabalho é pedir. E como é que você pode pedir? Tem pelo menos 3 formas. Você pode pedir através desse link aqui, ó, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Aqui você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, aí você clica nela, vai abrir o formulário, coloca lá os dados que você precisa colocar para receber o estudo, clica lá embaixo no botãozinho enviar, e aí é só esperar que vai chegar na sua casa pelos correios. Você também pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Nós vamos enviar de volta uma resposta para você, explicando o processo para você fazer o seu cadastro. E depois do cadastro, a revista vai para a sua casa. E se você me assiste no horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. No horário comercial, tem uma equipe esperando para atender você e ajudar você a fazer o seu cadastro. E aí você vai receber essa revista sem pagar nada para você se aprofundar no texto bíblico, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Nós estamos tentando identificar a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar tem características dos 4 animais de Daniel, capítulo 7, versículo 1 a 8. Né? Deixa eu colocar uma imagem aqui para ajudar a gente a relembrar. Nós temos lá um leão, que representa a Babilônia, que esteve no poder de 605 até 538. Depois, em Daniel 7, nós temos um urso, que representa a Medopérsia. E aí a Medopérsia esteve no poder de 538 a.C. até 331 a.C. Depois o próximo animal em Daniel 7 é o leopardo alado, né? Ele representa a Grécia, que esteve ali no poder de 331 a 168. E depois tem um animal terrível e espantoso. E Daniel não conseguiu comparar com nada. E veja uma coisa, quando Daniel diz que é um leão alado, é porque Daniel precisava relacionar o que ele estava vendo com alguma coisa conhecida, né? Ele precisava usar o vocabulário dele. Então, o que ele viu naquele primeiro momento parecia um leão alado. Então ele disse, ó, parece um leão alado. Só que o último animal, ele não conseguiu relacionar com nada que ele conhecia. Era um animal terrível e espantoso. E veja uma coisa, esse animal terrível e espantoso representa Roma. E aqui tem um recado muito importante, porque Roma seria um poder que nunca tinha sido visto na Terra. E Roma exerceria um poder que não poderia ser comparado a nenhum outro que já tinha existido na Terra. Não era como o poder da Babilônia, não era como o poder da Medopérsia, não era como o poder da Grécia. Roma exerceria um poder diferente. E o que tem de diferente no poder de Roma?
Primeiro, Roma vem como um império e domina o mundo inteiro conhecido. Depois, Roma transforma-se num poder religioso. E aí, domina o mundo inteiro conhecido com seu poder religioso. Na Idade Média, Roma, ela aglutina, ela reúne o poder político e o poder religioso. Depois, ali na Idade Moderna, ela perde o poder político, mas continua com o poder religioso até hoje. Hoje você vê, por exemplo, o Papa vindo discursar no Senado dos Estados Unidos, né? É uma representação muito forte de um poder mundial, né? O que o Papa fala, por exemplo, repercute no mundo inteiro. E em algum momento no futuro, aquilo que já aconteceu no passado vai voltar a acontecer. Uma união do poder político e religioso com o fim de perseguir o povo de Deus. Muito bem. A besta, o leopardo, que aparece no capítulo 13, ele é correspondente a algo que aparece no capítulo 7 de Daniel, chamado de o chifre pequeno. Vamos abrir aqui a Bíblia em Daniel capítulo 7, para a gente deixar isso mais claro. Vamos lá. Daniel capítulo 7. Aqui em Daniel capítulo 7 você tem um chifre pequeno que aparece como saindo do animal terrível e espantoso. Aqui, ó, nós vamos ler a partir do versículo 7, tá bom? Daniel capítulo 7, versículo 7 diz assim: Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os outros animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a esse. Esse chifre possuía olhos, como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Então veja, esse chifre pequeno, ele destrói 3 dos 10 chifres. Quando a Europa se dividiu, ela se dividiu em 10 povos, 10 nações, que chamava de nações bárbaras. E essas nações atacavam Roma. Quando esse chifre pequeno surge e ele derruba 3 dessas nações. Que foi exatamente isso que aconteceu quando o Império Romano, especialmente Roma Papal, chegou ao poder. Ela destruiu os 3 últimos impérios bárbaros, ou povos bárbaros que estavam naquela região. Nós vimos que o último foi o reino dos ostrogodos, né, que dominavam a região de Roma. Então, a besta, o leopardo de Apocalipse 13, é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. É esse poder que tem olhos como homem, você leu comigo? Tem olhos como homem e tem uma boca que profere blasfêmia. Guarda essa informação aí, que ela é importante. Vamos lá, a semelhança entre esses 2 elementos, né? Nós estamos falando da besta leopardo, do Apocalipse 13, e do chifre pequeno. Os 2 são poderes blasfemos. Você vai ver isso em Daniel 7:25 e Apocalipse 13:6. Os 2 são poderes perseguidores do povo de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 21 e Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Os 2 têm uma boca que profere blasfêmia. Você vai ver em Daniel capítulo 7 e 8 e no versículo 20. E nós vimos que o chifre pequeno, lá a besta leopardo, também profere blasfêmias. Eles recebem o poder da Roma pagã, Apocalipse 13, 2. Eles reinam por 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias. Esses 3 períodos têm a mesma extensão em dias, né? 3 anos e meio são 42 meses, que são 1.260 dias. Você vai encontrar essas 3 expressões. Daniel 7:25, Apocalipse 13:5. E perdem o poder no final do período. Daniel 7:25 e Apocalipse 13:10. Então você tem esses 2 poderes. Então a gente vai colocar aqui um foco no chifre pequeno para a gente descobrir quem é esse poder. Muito bem, vamos lá para os simbolismos da Bíblia. O que é blasfêmia na Bíblia?
Blasfêmia é perdoar pecados. Você quer ver isso? Vamos para Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 5 a 7. 5 a 7. Até o versículo 7, ok? Você pode ler para a gente, Felipe, por favor? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Muito bem, aqui ó, Jesus perdoou os pecados do paralítico e os fariseus disseram: ele está blasfemando porque ele está perdoando pecados. Então, quando um homem, no caso de Jesus não era blasfêmia, porque ele era Deus, mas quando um homem diz que tem poder para perdoar pecados, a Bíblia chama isso de blasfêmia. Guarda essa informação aí. Outro tipo de blasfêmia é quando o homem se compara a Deus. Vamos lá para João capítulo 10, versículo 37. João capítulo 10, versículo 37. João 10, 37, nós vamos, ou melhor, 10, 33, não é? 10, 33. Diz assim, ó, vou ler. Responderam-lhe os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, de novo, no caso de Jesus não era blasfêmia porque ele era Deus, homem e Deus, mas quando um homem se apresenta como tendo a mesma função, mesmo nível de Deus, ele está blasfemando. Então, duas formas de blasfêmia na Bíblia: perdoar pecados e dizer que um homem é igual a Deus. E vocês viram comigo que o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, ele profere blasfêmias. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o chifre pequeno, em Daniel capítulo 7, que é a mesma besta de Apocalipse 13, vai dizer que perdoa pecados e vai dizer que um homem é semelhante a Deus. Onde na história nós encontramos isso? Vamos lá. Olha aqui. Esse texto diz o seguinte: o sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador. Isso aqui é um texto católico, tá bom? Um texto católico. O sacerdote ocupa o lugar do próprio Salvador, pois ao dizer ego te absolvo, eu te absolvo, absolve do pecado. Para perdoar um só pecado se requer toda a onipotência de Deus. Mas o que unicamente Deus pode fazer por sua onipotência, o sacerdote pode fazê-lo também dizendo ego te absolvo, a peccatis tuis. Eu absolvo os seus pecados, eu perdoo os seus pecados. Inocêncio III escreveu o seguinte, um papa: na verdade, não é exagerado dizer que, em vista do caráter sublime do seu cargo, os sacerdotes são outros tantos deuses. Então, amigos, eu não estou inventando nada aqui. Isso aqui é literatura católica. E aqui está dizendo que os sacerdotes, os padres, os bispos, os papas, eles são como Deus. E eles podem ser equiparados à onipotência de Deus. E mais do que isso, não é exagero dizer aqui que por causa do cargo sublime, eles são outros tantos deuses. Pode falar. Pastor, é por isso que o Papa é chamado de Santíssimo? Santíssimo e também de Vicaris Filis Dei. O que é um Vicaris Filis Dei? É o vicário de Cristo ou substituto de Cristo. Então, o Papa se declara como sendo aquele que substitui Cristo na terra. O que é isso, senão blasfêmia? Não é? O chifre pequeno que profere blasfêmias, ele diz que perdoa pecados e ele diz que ele é igual a Deus. Então, só por aqui a gente já consegue identificar quem é o chifre pequeno e quem é a besta leopardo de Apocalipse 13. São a mesma coisa. O chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13 é uma instituição chamada papado, ok?
Rafael? Eu não entendi como é que é essa relação como que fez a relação entre o chifre pequeno e o animal e a besta do Apocalipse 13. Ok, vamos voltar lá para Apocalipse 13. Apocalipse capítulo 13. E nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vamos começar a ler a partir do versículo 1. Vamos fazer o seguinte, vamos para o breve intervalo. A gente precisa dar um intervalo agora. Mas a gente volta já já para responder a pergunta do Rafael, tá bom? Voltamos já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, depois desse intervalo, só para a gente dar aquela respirada, eu quero voltar oferecendo para você mais uma vez o guia de estudos A Cura do Pecado. Aqui tem uma mescla de profecias de Daniel e Apocalipse, muito bem explicadas, muito bem diagramado e com muitas ilustrações para ajudar você a entender. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum, graças aos Anjos da Esperança. Você pode pedir agora através do site novotempo.com/escola bíblica ou através do WhatsApp, esse que está aparecendo aqui na sua tela. Você manda uma mensagem, a gente te responde, dando as instruções para você preencher o seu cadastro e então ter a revista na sua casa. Vai chegar sem custo, porque a gente quer que você conheça mais a palavra de Deus. Vamos voltar então da pergunta que o Rafael tinha feito. Como é que a gente identifica, né, faz essa ligação? Rafael, a ligação não é feita pelos símbolos, tá? Você tem um símbolo em Daniel 7, que é um chifre pequeno que surge dos 10 chifres daquele animal terrível e espantoso lá. E você tem um outro símbolo, que é a besta leopardo aqui em Apocalipse. A identificação não é pelos símbolos, porque senão a gente tem um problema de chifre que sai de chifre, essas coisas assim, né? Pois é, não é pelo símbolo. A gente tem a identificação pelas características. O chifre pequeno em Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13, os dois são poderes blasfemos. O texto diz isso. Os dois são poderes perseguidores. Os dois são bocas que proferem blasfêmia. Os dois recebem o poder da Roma pagã. Os dois reinam por 3 anos e meio ou 42 meses. Os dois perdem o poder no final do período. Então, a identificação deles é pelas características e não pelo símbolo, tá bom? Mas vamos lá. Então, olha, vamos juntar tudo isso que nós vimos. Se a besta que sobe do mar, ela é uma besta que sobe de um lugar muito povoado. Onde era o lugar muito povoado do mundo, nesse período que nós estamos falando aqui? Era a Europa. A Europa. As Américas eram um local pouco povoado, né? Assim como a África e essas coisas todas. O continente muito povoado do mundo naquele momento era a Europa. Então você tem um poder que surge da Europa. E esse poder é um poder que profere blasfêmia. Então só tem um poder no mundo que se identifica com isso. É a Roma papal. Certo? A Roma papal. Então a besta que sobe do mar é Roma papal. Tá certo? A Igreja Católica Apostólica Romana como poder religioso. Muito bem, mas tem outra besta em Apocalipse capítulo 13, que é a besta que sobe da terra. E essa a gente também precisa identificar. Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 11, tá bom? Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Vou ler com vocês aqui na tela. Vi ainda outra besta emergir da terra. Então, primeira informação importante. Não é a mesma besta, ok? É outra besta. E besta na Bíblia é o quê? Poder. Então, tinha o poder lá da Roma papal e vai surgir um outro poder, ok? Vi ainda outra besta e essa emergiu da terra. Ora, se nós temos o símbolo do mar
como sendo um lugar muito povoado, o símbolo da terra se opõe a esse como sendo um lugar pouco povoado. Muito bem. Então, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro. Olha essa informação. Essa besta que sobe da terra, ela parece o cordeiro. Então, ela tem uma ligação com o cristianismo, ok? Não é uma nação pagã, não é um poder pagão, é um poder cristão. Parece com o cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Que é Apocalipse 13, 11 e 12. Vamos lá, nós temos aqui os 2 símbolos, tá bem? Vamos por partes. A besta que surgiu do mar veio de uma região muito povoada. Então nós vimos isso, Roma, daquela região da Europa, muito povoada. A besta que sobe da terra, ela vem de uma região pouco povoada. Então, o poder da besta que sobe da terra não viria do continente europeu. Viria de outro lugar do mundo que era menos povoado. Muito bem. A besta que sobe da terra é um poder que surgiu em um território pouco povoado, como eu disse para vocês agora. Vamos continuar. Apocalipse 13, 12. Essa besta que sobe da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ou seja, em algum momento, essas 2 bestas vão se aproximar. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A gente vai entender esse negócio da ferida mortal daqui a pouco. Então, o que a Bíblia está falando sobre a besta que sobe da terra? Ela é um outro poder. Ela surgiu num território pouco povoado em relação à besta que sobe do mar. Ela é um poder que vai estar junto da primeira besta e ela vai, em algum momento, obrigar os habitantes da terra a adorarem a primeira besta. Então, vai haver uma união entre o poder religioso da primeira besta e o poder político da segunda besta. E esse poder político vai obrigar as pessoas a adorarem a primeira besta. E quem é essa primeira besta? Aquela cuja ferida mortal foi curada. Quando foi que a primeira besta, a Igreja Católica, recebeu a ferida mortal? Eu já falei para vocês aqui, vou relembrar. Quando, no ano de 1798, o general Alexandre Berthier, que era o general de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI. Essa foi a ferida mortal. A Igreja perdeu o seu poder. Muito bem. O Pio VI foi preso em 1798 e no mesmo período, veja que as coisas acontecem concomitantes. No mesmo período semelhante, não é a mesma data, mas um período semelhante, estava uma nação nascendo em outro lugar do mundo. Os Estados Unidos da América se fortaleciam no continente americano. Eles eram imigrantes ingleses que estavam fugindo da perseguição religiosa lá na Inglaterra e foram para a região da América do Norte, essa onde nós estamos, né? Formando as colônias. Então as coisas estão acontecendo no mesmo período. Profeticamente a gente entende assim, a besta sofreu um ataque da ferida mortal, mas já estava sendo preparado a cura dessa ferida mortal. Muito bem. A profecia sobre o poder da besta, aqui em Apocalipse 13, 15 e 16. Nós estamos indo aos poucos em Apocalipse 13. Diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vamos aqui, vamos entender isso, gente. A besta que sobe da terra, ela se tornaria um poder forte mundial. E em algum momento ela se uniria à besta que sobe do mar. E ela iria obrigar as pessoas a adorar a primeira besta. E quem não fizesse isso, a profecia está dizendo que ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, em algum momento a besta que sobe da terra iria decretar uma lei de perseguição e morte àqueles que não quisessem adorar a primeira besta. É o que a profecia está falando para a gente. Vamos continuar. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Rafael, pode falar. Aqui, seguindo a sequência cronológica de Apocalipse 13, diz que... Rafael, coloca o microfone um pouco mais perto da boca. Desculpa. Seguindo a sequência cronológica aqui de Apocalipse 13, aqui diz que a ferida foi curada e, na sequência, que ela perseguiria os santos e vencesse e deu autoridade também, enfim. Uhum. Isso não é cronológico, segundo a história, certo? Porque ela perseguiu e depois ela teve com o Berthier a ferida mortal e depois foi curada. Então, aqui está falando da segunda besta, ok? Da segunda besta, a besta sobe da terra. Essa besta... Esse aqui é o do mar, que eu tô do falando, mar. 13. Ah, você está no 13, em que versículo 13. você está? O 13, ele primeiro fala que tinha a besta, que tinha os chifres, recebeu a ferida mortal e foi curada e lhe deu autoridade para... Entendi a sua pergunta. Realmente não é cronológico. Tá certo? Ele está descrevendo um panorama geral aí. Que vai ter um momento que a besta vai ter a ferida mortal, depois vai ser curada, mas esse aqui não é uma descrição cronológica, data atrás de data. Você tem razão, não é isso. Tá? A gente volta aqui para a besta que sobe da terra, ok? Vejam aqui, essa besta que sobe da terra, ela seria um poder mundial tão eficaz que ela teria condições de decretar alguma coisa de perseguição contra aqueles que não adorassem a primeira besta. Vamos continuar aqui. Não se preocupe que a gente vai falar sobre essa marca da besta, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Muito bem. Então, a besta que sobe da terra tem 4 características. Nós vimos no texto bíblico. A primeira, a besta da terra também é uma besta, é um poder. Então, não é uma nação sem poder, não é uma nação irrelevante, é uma nação que é poderosa, ok? É uma besta. A besta da terra tem autoridade global de fazer com que as pessoas que não adorem a primeira besta sejam perseguidas. A besta da terra é um poder do tempo do fim. Então, não é um poder que surgiu lá no passado, é um poder que surgiu recentemente do ponto de vista histórico, ok? E a besta da terra é um poder cristão, porque ela parece com um cordeiro, lembra? Amigos, só tem uma nação no mundo que se encaixa nessas 4 características, que são os Estados Unidos da América. Esse país a partir do qual nós estamos gravando essa temporada. Por quê? Você pode pensar assim, alguém uma certa vez me disse, mas pode ser a China. Bem, a China é um poder mundial, mas não é cristã. Então esse aspecto do cristianismo é fundamental, porque ele vai se unir com a primeira besta, que é um poder dito cristão. Então só tem uma nação no mundo que cresceu num lugar pouco povoado, que se tornou um poder global e que tem condições de, como cristão, influenciar o mundo junto com a primeira besta. São os Estados Unidos da América. Então, a gente acaba de identificar as 2 bestas. A besta que sobe do mar é a Roma papal e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Neste momento, aqui, nesse momento que nós estamos gravando, elas estão ainda separadas. Não houve a união das 2, como a profecia diz, mas as coisas estão se encaminhando. E, amigos, se você olhasse para os Estados Unidos no século XVIII e XIX, e você lesse uma profecia dessa, identificando os Estados Unidos, você diria, nunca que os Estados Unidos se uniriam com o catolicismo. Nunca que Roma e Estados Unidos se uniriam em alguma coisa. Só que hoje a gente pode afirmar isso? Esses dias, acho que ano passado, no ano anterior, o Papa veio discursar no Senado americano. Então você vê uma aproximação. No século XIX, essa aproximação era impensável. No século XX, século XXI, essa aproximação está começando a acontecer. As profecias estão avançando, se cumprindo. Muito bem. E o que essa profecia tem a ver com a minha vida? Essa é a pergunta. Porque, olha, tudo bem, pastor, eu já identifiquei, você de casa está conversando comigo aí, eu já identifiquei quem é a besta que sobe da terra, Roma papal, eu já identifiquei a besta que sobe do mar, os Estados Unidos da América, o contrário, obrigado, Rafael, a besta que sobe do mar,
Roma papal, e a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América. Já identifiquei as duas bestas, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Você viu que todas as profecias estão interligadas, né? Daniel capítulo 2, que tem a estátua de Nabucodonosor, está interligado com Daniel capítulo 7, que tem os 4 animais, que está interligado com Apocalipse capítulo 13, porque tem a besta que sobe do mar, que é a mesma coisa do chifre pequeno em Daniel 7. As profecias estão todas interligadas. Então, o que isso tem a ver comigo? Vamos voltar para Daniel capítulo 2. Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou com uma estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. Se a gente coloca todas essas profecias uma ao lado da outra, o que a gente entende? A gente entende o seguinte: cabeça de ouro correspondia a qual reino, vocês lembram? Babilônia. Babilônia. Passou, não é? Acabou. Aí você tem peitos e braços de prata, que correspondiam a Medopérsia. Medopérsia teve muito poder, dominou o mundo conhecido naquela época, mas passou. Aí vem quadris de bronze. E quadris de bronze ou de cobre, como está escrito aqui, é a Grécia. E a Grécia teve um poder magnífico, especialmente na época de Alexandre o Grande. Dominou todo mundo conhecido. Mas aí a Grécia perde poder e você vem com o reino de ferro. Interessante que Roma era conhecida como o Império de Ferro. E na profecia, o metal que a representa é ferro. Isso aqui, queridos, pelo menos uns 500 anos antes de Roma existir. Isso impressiona, pelo menos a mim impressiona. Uns 400, 500 anos antes de Roma chegar ao poder, já se fazia referência a ela. Pernas de ferro. Mas Roma imperial passou também. Roma agora tem o seu poder religioso. Só que veio o próximo período, que são os pés de barro e de ferro. E nós estamos vivendo no período dos pés de barro e de ferro. A profecia de Daniel capítulo 2 é a profecia da história da humanidade. Da história da humanidade. Deus revelou para Daniel que existiriam 4 poderes mundiais e nunca mais existiria outro poder mundial como eles. E amigos, se você olha para a história, você vai ver que depois de Roma, nunca mais existiu um poder que dominou politicamente o mundo inteiro. Você tem os Estados Unidos que influenciam o mundo inteiro, mas eles não dominam o mundo inteiro. Na época da Idade Média e Idade Moderna, os reinos da Europa tentaram se juntar. Hitler tentou juntar o poder na Europa como um todo, né? E várias vezes na história da humanidade você vê líderes tentando unificar de novo os reinos. E nunca mais aconteceu. Até porque na explicação da profecia de Daniel capítulo 2, dizia que na época dos pés de barro e de ferro tentariam, através de alianças, se unificar e nunca mais conseguiriam. Então nós estamos vivendo na parte da história dos pés de barro e de ferro. O que isso significa? Que nós, eu, vocês, você de casa, nós estamos vivendo no último período da história desse planeta. Não tem outra profecia aqui. Não tem. Não tem mais um tempo profético depois dos pés de barro e de ferro. Aliás, tem uma coisa só. Em Daniel capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, tem uma pedra. Uma pedra que é lançada sem o auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua, estraçalha toda a estátua, cresce e domina o mundo para sempre. Essa é a descrição de Daniel capítulo 2. Ou seja, o que está faltando para que essas profecias, para que o tempo acabe, para que o mundo receba seu pagamento final? O que está faltando é acabar o período dos pés de barro e de ferro. E eu diria para vocês aqui, usando a analogia dos pés de barro e de ferro, que nós estamos vivendo na pontinha da unha desse pé de barro e de ferro.
na pontinha da unha. Não tem muito tempo mais. Nós estamos vendo a besta que sobe do mar, Roma papal, se aproximando da besta que sobe da terra, dos Estados Unidos. Estão vendo a aproximação. Nós estamos vendo que o cenário está se formando para uma união global contra aqueles que são filhos de Deus fiéis. Aí você está olhando para mim dizendo assim, mas pastor, uma união global, isso é muito difícil. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nós acabamos de sair de uma pandemia, não foi? O que foi que aconteceu na pandemia? Para resolver o problema global, todos se uniram. Em questão de dias, nós tivemos regras mundiais de máscara, de vacina, de lockdown e tantas outras coisas que foram feitas mundialmente. Amigos, se eu não me engano, a pandemia foi anunciada em março de 2020, se eu não me engano. 2, 3 meses depois, nós tínhamos o mundo inteiro unido para resolver um problema. E a gente percebe que isso é plenamente possível. Um dia no futuro, haverá um povo que estará causando problema para o mundo. Um povo que segue o que a Bíblia diz. E a gente vai entrar em mais detalhes disso nos próximos programas. Mas um povo que segue o que a Bíblia diz, que guarda o sábado do Senhor. E o mundo inteiro se unirá para resolver um problema. Esse povo. E aí a gente vê aquilo que está na profecia. A besta que sobe da terra vai lançar um decreto contra aqueles que não seguem a primeira besta. E a gente vai ver que o sinal da besta é o domingo. E o sinal de Deus nós vimos, é o sábado. Esse vai ser o ponto decisivo. Mas o que eu gostaria de deixar com vocês hoje é que nós estamos vivendo pertinho do final dos pés da estátua. Daqui a pouco, amigos, daqui a pouco, a pedra, sem o auxílio de mãos humanas, vai ser lançada. Daqui a pouco, esse mundo vai ser estraçalhado. Daqui a pouco, a pedra, a volta de Jesus, vai vir para esse mundo e vai dominar o mundo para sempre. E a grande questão é, de que lado nós estaremos? Você de casa, de que lado você estará quando esse grande evento da volta de Jesus, o maior de todos os tempos, acontecer? De que lado você estará quando o trigo for separado do joio? De que lado você estará quando ovelhas forem separadas de bodes? De que lado você estará? A decisão não tem que ser tomada lá, quando acontecer. A decisão tem que ser tomada agora, para você já estar do lado certo. Quando os eventos acontecerem, você já está com seu destino selado. É hora de tomar uma decisão. Eu vou te dar um tempo da música, para você tomar essa decisão junto com Jesus. Vai conversando com Ele aí em pensamento, enquanto você ouve o hino. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo.
sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos e a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que mana de Jesus. Sou salvo pela graça, sou salvo pela graça, maravilhosa graça de Jesus. Tua graça me basta, ó Jesus. E aí, o que você decidiu? Eu não sei. Não estou aí do seu lado para ouvir. Mas eu espero que a sua decisão tenha sido ao lado de Jesus. O que vocês decidiram? Não estou aí na mente de vocês para descobrir. Mas eu espero que a decisão de vocês seja ficar do lado de Jesus, do lado da Bíblia. Porque, amigos, esse mundo, ele vai de mal a pior. Não tem político que dê jeito nesse mundo. Não tem sistema econômico que dê jeito nesse mundo. Esse mundo está caminhando para o seu fim. Como a estátua de Nabucodonosor diz, ele está se desvalorizando. Era ouro, depois é prata, depois é bronze, depois é ferro, depois é barro e ferro. Esse mundo está indo de mal a pior. E a gente não pode se apegar a esse mundo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que viver aqui, mas sem perder a perspectiva de que em breve Jesus vai voltar. Como diz uma música que eu gosto, é viver com os pés na terra e os olhos nos céus. Esse é o convite da Bíblia para você também. Viver com os pés na terra, fazendo o que precisa ser feito aqui no seu dia a dia, no seu trabalho, mas sem tirar os olhos dos céus, sabendo que pouco tempo resta para que esse planeta seja transformado, para que esse planeta seja restaurado, para que esse planeta seja recriado e devolvido para nós, os salvos pela graça de Deus. Vamos orar? Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por tantas coisas lindas que nós vemos na Bíblia. E, Senhor, nosso coração não está com medo, porque nós confiamos na Tua graça e nos decidimos a estar do lado certo. Confirma a nossa decisão, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.